Sabia que essa obra demorou mais de 10 anos para sair do papel? Salve, salve galera, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do Papo de Sofá e hoje vamos falar sobre essa que é considerada a bíblia do Guillermo del Toro, né? Esse filme que ele diz que ama desde a sua infância, sempre quis adaptar e há mais de 10 anos ele tenta adaptar isso junto à Universal, que é quem detém os direitos, e agora consegue trazer sua versão finalmente para os cinemas, em algumas salas selecionadas, né? Mas principalmente para os streamings com a parceria com a Netflix. Os moldes da história seguem os mesmos, né? Um cientista maluco que tem problemas com a morte, a desafia tentando trazer uma criatura de volta à vida, né, juntando vários retalhos de outras pessoas, que acaba, né, lógico, por conta dessa monstruosidade, não se adaptando ao mundo que nós vivemos e tentando sobreviver de uma forma mais humanizada. E nessa pegada que o Del Toro conseguiu dividir o seu filme, né, em 3 grandes atos, né, o primeiro contado na perspectiva de seu criador, né, Victor Frankenstein, interpretado pelo nosso queridíssimo Oscar Isaac, contando desde a sua infância e por que ele tem esses problemas com a morte e por que ele quer tanto, né, trazer os mortos de volta à vida, seguindo para o segundo arco, na perspectiva agora do monstro, interpretado pelo Jacob Elord, numa maquiagem absurda, que apesar de não seguir os padrões que a gente tá acostumado já dos filmes clássicos, né, é uma versão um pouco mais humanizada, por incrível que pareça, né, já que o Del Toro costuma pirar bastante com os seus monstros, aqui tem uma perspectiva um pouco mais humanizada, que leva para uma reflexão interessante em relação ao personagem, até culminar aqui no ato final, né, com realmente o desfecho, né, dessa história entre criatura e criador. Acredito que nesse ponto, realmente o Del Toro tem um acerto muito grande. Em relação tanto aos atores protagonistas, né, o Oscar Isaac que entrega muito, assim como o Jacob Elord e também a Mia Goth, que tá aqui como uma coadjuvante, que não tem tanto espaço nos livros, mas que ele trouxe, né, pro filme com uma perspectiva de humanizar ainda mais a criatura. E aqui é onde o Del Toro brilha, né? Ele sempre tem esse apego com criaturas, tanto que Frankenstein, né, do Mary Shelley, é o livro que ele considera a bíblia da vida dele. Ele tem essa paixão por monstros desde que ele leu Frankenstein. Então, nessa forma, ele consegue humanizar a criatura ainda mais, né? Tornando o verdadeiro monstro dessa história o seu criador. Eu acho que esse ponto da história é um ponto muito forte, porque tanto o roteiro como os diálogos e os personagens aqui funcionam muito bem, mas acredito que também é o grande calcanhar de Aquiles dessa obra, porque enquanto o Del Toro se dedica muito a humanizar a criatura, ele também deixa de trabalhar nele os outros aspectos. Eu acho que focando tanto na inocência, na pureza da criatura e em como ela sofre por conta de seu criador, ele acaba apagando uma parte que eu julgo muito importante da história de Frankenstein, que é também como o meio, o contexto que ele é inserido, né, muito por ele ser uma monstruosidade, né, criada pra realmente trazer, né, esse combate contra a morte ao mundo, né, acaba fazendo com que ele também seja corrompido e muitas vezes seja um monstro de verdade, né, tanto que ele é um serial killer em muitos momentos da obra. Só que aqui é focado muito nesse aspecto da monstruosidade como uma criatura pura, uma criatura inocente, e que o grande pecado dessa história seja a sua criação, quando na verdade eu acho que deveria ser mais focado em como o abandono, né, realmente, né, do próprio Victor Frankenstein e como a criatura deveria reagir a isso. Eu acho que a reflexão dela é muito importante ali no filme, é muito bem feita, mas acaba não sendo um pouco mais fluida. Ela é muito focada nisso de revolta por existir, revolta existencialista pela sua criação e não tão focada em como ele se adapta ao mundo ao seu redor. Eu acho que o ponto alto do filme ali tá realmente em como essa relação dele com o cego na cabana, ele tem esse seu desenvolvimento ali, só que fica muito raso quando ele chega na cidade, né? Tanto que tem um salto no filme de ele já chegar e encontrar o Frankenstein direto e já exigir respostas direto, enquanto ele poderia ter um desenvolvimento maior do seu contexto na sociedade. Eu acredito que seja um filme muito interessante, tecnicamente é esplendoroso, tanto a fotografia quanto os aspectos técnicos aqui são maravilhosos. O Del Toro aparentemente teve carta branca pra fazer as coisas do jeito que ele queria, e eu acho que tá tudo muito lindo e muito organizado em relação ao que ele queria na tela. É o filme que ele queria fazer a vida toda, só que realmente esse aspecto da multidimensionalidade da personalidade do Frankenstein poderia ter sido mais bem trabalhado, principalmente ali no segundo ato, né, da história. E eu acho que por conta disso não é um filme perfeito, mas eu acredito que vale muito a pena, apesar de ser um filme maior, assim, eu não acho que ele fica arrastado, eu acho que é um filme que funciona e você realmente consegue se interessar, né, e se apegar aos personagens. Então é isso, galera. Frankenstein chegou em algumas salas selecionadas dos cinemas e no dia 7 de novembro chega o catálogo oficial da Netflix pra você conferir. Vou ficando por aqui, um abraço e falou!